Louvado seja o nome do Senhor, a graça nos deu a oportunidade, nós estamos de volta aqui na apresentação do programa Fé Perfeita. Este é um programa que leva até você a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo como ela é. Estamos falando sobre o ministério descomprometido de um profeta, como nos programas anteriores vimos, em que as pessoas estão colocando sua fé em algo passageiro, em algo sem evidência, em algo sem sustentação, em coisas que são necessárias, porém são extremamente perigosas, como sinceridade, como experiência pessoal, como emoções e também sinais, e todas estas coisas, jejuns e orações, são coisas que fazem parte da vida de um cristão, são necessárias, porque ninguém alcança nada de Deus sem sinceridade, e esta sinceridade te leva a uma experiência pessoal, esta experiência pessoal produz sinais, isto é resultado de orações e de jejuns, porém se estas coisas acontecerem na sua vida e não estiverem de acordo com a palavra de Deus, quero lhe dizer, sem medo de nenhum, você foi enganado por um espírito que parece tão semelhante que Jesus disse que, se possível, enganaria os próprios escolhidos. Eu estou fazendo questão de falar ao povo de que tudo fora da Bíblia é engano. Não importa quão bem intencionado seja o pastor, seja você, seja uma mulher, seja um homem, seja quem for. Fora da Bíblia, tudo é engano. E a Bíblia tem como um foco, meu caro amigo telespectador. O foco da Bíblia não promove homem nenhum, porque Deus não reparte sua glória com homem nenhum. E o foco da Bíblia leva você a uma realidade. De Gênesis, do seu primeiro capítulo, a Apocalipse, no seu último capítulo, o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. No nosso programa, eu quero falar sobre, aqui no livro de Deuteronômio, capítulo 18, verso 15, nós temos esta profecia: o Senhor teu Deus te levantará um profeta do meio de ti e de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Esta é uma profecia que refere-se a Jesus Cristo. Todos os quadros da Bíblia, seja a aparição de um profeta, seja as festas e solenidades dos judeus, seja lá todas e quaisquer celebrações e acontecimentos do Antigo Testamento, como reis, sacerdotes, profetas, como você tem, por exemplo, os nazireus e todas aquelas figuras daqueles animais do Antigo Testamento, cordeiro na Páscoa, tudo aponta para Jesus Cristo, porque o tema central da Bíblia é Jesus Cristo. Em Gênesis, ele é o cordeiro, não é? O cordeiro, a semente que veio da mulher, ele é a árvore da vida. Quando você vai para Êxodo, ele é a rocha ferida, ele é o cordeiro da Páscoa. Quando você vai para Números, ele é a rocha ferida. E assim por toda a Bíblia, tudo aponta para nosso Senhor Jesus Cristo, que não é, em hipótese alguma, bem que o diabo gostaria e tentou isto através da doutrina da Trindade ou da doutrina dos testemunhas de Jeová. Da doutrina da Trindade tentou colocar ele como a segunda pessoa em uma suposta Santíssima Trindade. Com a doutrina das testemunhas de Jeová, colocou ele como um deusinho, um Deus menor. Também isto é falso. Ele diz: eu sou o primeiro e o último, o que era, o que é e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então a Bíblia, ela está dividida e dividiu a história mundial em duas partes.
ela está no Velho Testamento, através dos símbolos e das figuras. E na linguagem de Paulo, Deus falou muitas vezes aos pais pelos profetas. A nós nos falou pelo Filho. Hebreus capítulo 1, Paulo tem este relato. Depois você tem o Novo Testamento, que é a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo e a mudança de testamento, quando ele vai à cruz do Calvário, derrama seu sangue para dar uma nova oportunidade à raça humana. Quando nós falamos, por exemplo, no ministério de um profeta, nós não estamos tentando enaltecer um homem, mas estamos apontando um homem que veio enviado por Deus para nos levar a Jesus Cristo. Isto aconteceu com todos os profetas do Antigo Testamento. Eles vieram, enviados por Deus, para anunciar ao povo o erro, para denunciar o pecado e para apontar o dedo indicativo de um profeta é para Deus, o caminho de regresso, o caminho do conserto, o caminho pelo qual Deus deseja que seu povo trilhe. Esta é a missão de um profeta. E quando nós falamos em profeta, nós estamos falando em um vidente. E um vidente, ele é completamente diferente de mim e de você. Se eu quero sonhar, eu não posso sonhar. Mas de vez em quando eu e você sonhamos. Isto é uma coisa que é fora do nosso controle. Você simplesmente se deita. Quando você deita e dorme, você continua vivo, mas seu corpo está ali inerte em cima de uma cama. Você sai da sua primeira consciência e entra no seu subconsciente. Aí você vê pessoas, você vê fatos, você vê coisas que você praticou em um sonho. Mas um vidente, ele não precisa deitar ou fechar os seus olhos para dormir e produzir alguma coisa que nem sempre é clara. Os sonhos podem ser produzidos por um efeito de uma barriga cheia de bastante comida, ou na linguagem da Bíblia, nas muitas preocupações vêm os sonhos. Mas uma visão é algo completamente à parte de tudo que você já viu. É você estar de pé, olhando para um quadro e seu subconsciente está tão próximo do seu consciente que você sai da sua primeira consciência e entra no seu subconsciente com os seus olhos abertos. Então você é capaz de ver coisas que estão por acontecer de maneira clara e ver coisas que estão no passado, que já aconteceram, porque o presente você está vivendo. Então esta é a diferença entre um homem comum e um profeta. E nós temos na Bíblia, por exemplo, aqui no livro de Reis, quando o profeta Eliseu vai profetizar sobre a ruína, sobre um grande mal que viria sobre Israel, ele é visitado por Azael, a quem Deus, lá no Monte Horebe, falou que Elias deveria voltar e ungir Eliseu como profeta em seu lugar, Azael como rei da Síria e a Jeú como rei em Israel. Mas Azael é ungido como um rei da Síria. Eu acho isso bastante interessante, porque você vai ver que Azael nem era da casa de Israel, era lá da Síria, uma outra nação que Deus aparentemente nem deveria intervir, porque Deus estava tratando com o povo judeu naquela época, não era com todos os gentios, mas ele fez com que um rei chamado, um homem que era fiel ao rei Ben-Hadad, ele fez com que Azael estivesse ali para aquele momento, para que mais tarde ele fosse ungido e mais tarde viesse como um chicote sobre o povo de Israel, porque estava andando fora dos caminhos do Senhor. Isso é para que você entenda que o profeta Daniel, também nas suas visões, disse que Deus dá
o governo das nações aos homens a quem ele deseja e até aos mais baixos dele. Nós estamos vivendo um período aí, agora iniciando o período das eleições, e a gente é assim: eu não sou político, eu sou apolítico. Eu não me interfiro na política, eu estou simplesmente orando e pedindo a Deus que dirija os rumos desta nação. E você sabe que todos ou qualquer um que vier a assumir a presidência desta nação o fará por determinação, porque Deus permitiu que aquela pessoa estivesse ali. Por exemplo, esse partido que acabou de sair do governo, ele cumpriu um papel. Você vê que através dele foi exatamente neste governo que nós tivemos uma ascensão do mal, da pornografia, da imoralidade. Nós tivemos não só um ato de corrupção no governo, mas tivemos muita coisa a mais. Por exemplo, os preservativos na escola, as cartilhas de sexo ensinando as crianças, as vacinas que deram, parece que para o bem da sociedade, mas para vacinar as meninas de 9 a 14 anos para que pudessem se prostituir, os preservativos que foram enviados para a escola para se prostituir e o desejo de transformar o seu filho e a sua filha em lésbica e em homossexual, em um homossexual, também veio através disso aí. Deus está por trás de tudo. Por quê? Porque a sua palavra teria que cumprir. Nós vivemos nos dias de Sodoma e Gomorra e esta é uma visão profética para os nossos dias. É uma pena que meu tempo acabou, mas no próximo programa nós continuamos falando sobre o ministério profético e os acontecimentos proféticos que estão tomando lugar hoje. Deus eterno ajude estas pessoas a terem um esclarecimento a respeito dos grandes fatos que estão tomando e acontecendo nos nossos dias. Em nome de Jesus, ajude cada um nas suas necessidades materiais, físicas e espirituais. No nome do Senhor Jesus. Amém. Programa Fé Perfeita.